Fala, turma, e aí? Tudo tranquilo com vocês? Professor Ivan aqui em mais uma aula, beleza? No vídeo de hoje eu vou trabalhar sobre matrizes, então trazer um pouquinho sobre definição, elementos de uma matriz, sobre a representatividade de uma matriz, dentre outros assuntos, tá? Então eu vou iniciar com a definição. Então o que é uma matriz? Então eu posso entender uma matriz como a organização de dados em uma tabela, onde essas tabelas elas vão ter linhas e colunas. Então eu vou trabalhar dados organizados em forma de tabela. Então eu posso ter um exemplo aqui, ó. Eu posso ter uma tabela com as notas dos alunos. De que forma, professor? Eu tenho lá as disciplinas: química e matemática, por exemplo, tá? Matemática. E eu tenho as notas dessas duas disciplinas. Então eu vou ter aqui, ó, nota. Então eu vou ter 9 em química e 10 em matemática. Então eu posso organizar aí em formas de linhas e colunas. Então eu posso ter aqui, ó, a nota da primeira prova, a nota da segunda prova. Então eu vou ter 8 e 9, por exemplo, tá? Então eu posso organizar esses meus dados de forma que eu consiga interpretá-los em linhas e colunas, tá? Deixa eu apagar aqui. Outro exemplo, professor. Um exemplo muito falado em relação às matrizes é a tabela do Campeonato Brasileiro, onde a tabela do Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu tenho os times, eu tenho a pontuação, eu tenho saldo de gol, gols prós, gols contras. Então, eu consigo organizar em forma de tabela, onde eu vou ter linhas e colunas. Então, para ficar melhor entendido, matrizes são as organizações de dados no formato de colunas. E esse formato aqui, ó, M e N, no formato de linhas por coluna. Aqui, ó, linhas por colunas. Beleza? Então, basicamente é isso. E toda matriz tem um formato MN, linhas por coluna, M por N, tá? Elementos de uma matriz. Minha matriz A, como eu tenho aqui, por exemplo, ela tem os seus elementos indicados por A e J. A e J. Quem é esse A e J, professor? Então, eu vou ter aqui, ó, Azinho. Percebam a diferença entre o A maiúsculo, que significa matriz, e o A minúsculo, que significa elementos da matriz A, viu? Então, para não se confundir. Então, quem seria esse meu elemento A, I, J? Então, o I vai ser relacionado à linha e o J a coluna. Então, eu vou ter um elemento A, Azinho, tá? A, 2, 1, onde ele vai estar na segunda linha e na primeira coluna. Por exemplo, aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. Eu vou ter o elemento A, 2, 3, onde ele vai estar na segunda linha e na terceira coluna, beleza? Não pode esquecer, não pode deixar de entender o significado de I e J, tá bom? Então, o I significa as linhas e o J a coluna. O A maiúsculo, nesse caso, significa uma matriz e o A minúsculo, elementos da matriz A. Então, não esquecer, tá? O elemento, por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse elemento A11. A11 significa que eu vou ter o elemento na primeira linha e na primeira coluna. O elemento aqui, por exemplo, A33,
terceira linha e terceira coluna. Beleza? Então, basicamente é isso. Eu posso representar os elementos da minha matriz com A e J. A e J. A, o Azinho relacionado à matriz A maiúsculo. Beleza? Então, eu tenho aqui a minha matriz A, onde é uma matriz de que tipo? Eu tenho duas linhas e uma, duas, três colunas. Então, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3, tá? Onde o elemento aqui, ó, A11, como a gente falou, primeira linha, primeira coluna. Aqui, ó, representado pelo número 1. O elemento A12, primeira linha, segunda coluna, representado aqui, ó, pelo 4. O elemento A13, primeira linha, terceira coluna, representado por quem? Pelo 0. O elemento A21, 2, segunda linha, 1, primeira coluna, representado por quem? Menos 2. E o elemento A22, segunda linha e segunda coluna. E por último, o elemento A23, que está representando o elemento da segunda linha e da terceira coluna, que é o 3. Beleza? Então, prestar bastante atenção nos elementos de uma matriz, porque a partir daí a gente consegue trabalhar diversos outros conteúdos relacionados com matrizes. Quando eu tiver aqui, ó, uma matriz AMN, significa que eu tenho uma matriz A de que tipo? Em relação à anterior, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3, tá? Relacionado à linha e relacionado à coluna. Beleza? Se eu tiver aqui, professor, um Azinho, 23 aqui, 2, 3. Então, eu estou falando do elemento da segunda linha, e terceira coluna. Beleza? Nesse caso de baixo aqui, eu estou falando da matriz A. Então, a representação de matriz. Como é que eu posso representar uma matriz? Então, eu posso representar a matriz com os colchetes. Então, eu posso ter uma matriz A assim, ó, utilizando os colchetes. O elemento A11, A21, A12 e A22, tá? Eu tenho uma matriz aqui do tipo 2 por 2, porque eu tenho duas linhas e duas colunas, tá? Posso representar por parênteses, então eu posso ter, por exemplo, aqui uma matriz B. Não, melhor, eu vou fazer a matriz A de novo, tá? Uma matriz A aqui, ó, por parênteses, A11, A21, A12 e A22. Também uma matriz 2 por 2. Eu posso representar ela como parêntese. Como eu também posso representar essa mesma matriz com a barra simples, tá? Barra simples. Ou também com a barra dupla. Tá? Então, eu posso representar dessas formas a minha matriz. E essas são as formas mais comuns utilizadas, beleza? Então, não esquecer, quando a gente vê dessa forma aí, quando a gente quiser representar uma matriz, a gente representa dessa forma. E eu posso também ter matrizes explicitamente representadas ou implicitamente representada. Professor, explicitamente, está na cara. Exato. Então, é aquela matriz que já está ali para a gente ver. Por exemplo, aqui a matriz A, ó, que eu tenho aqui, ó, é uma matriz de que tipo? Uma linha e 4 colunas. Então, eu tenho uma matriz 1 por 4. Tá? Então, essa minha matriz ela está explícita. Ela já está demonstrada na forma de tabela. Ou entre colchetes, ou entre barra, ou entre parênteses, tá? Então, vou trazer outro exemplo aqui, ó, o B. Entre parênteses, 0, 2, 5 e 7. Então, eu tenho uma matriz aqui do tipo 2 por 2, tá? Mas está representada na forma de matriz. Então, ela já está explícita.
E a matriz implicitamente vai ser necessário a utilização de uma regrinha. E essa regrinha é que vai determinar a minha matriz explícita, tá? E essa minha regrinha vai trabalhar em cima dos elementos da matriz. De que forma, professor? Se eu tenho, por exemplo, uma matriz M do tipo 2 por 3, então já sei que minha matriz tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Tal que ela tem que obedecer uma regrinha. A regrinha onde, por exemplo, aqui, ó, o elemento A11, ele vai ser igual a quem? I mais J. Se meu I é 1 e meu J é 1, então eu vou ter meu elemento A11 do tipo o elemento 2. Então eu sei que nessa minha matriz M, o primeiro elemento é 2. Aí eu vou pegar agora o elemento A21. Então eu sei que meu elemento I é 2 e meu elemento J é 1. Então eu vou ter o 3. Então eu tenho aqui, ó, 3. Próximo, eu vou ter o elemento A12, onde eu sei que meu elemento I é 1 e o elemento J é 2. Então eu também vou ter 3 aqui, ó. Lembrando, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Do jeito que eu estou fazendo aí. O elemento A22. Então, 2 mais 2 igual a 4. Então, esse meu elemento aqui, ó, 4. Última coluna. O elemento A13. Então, eu vou ter 1 mais 3. Vou ter 4. E meu elemento A23. Vou ter 2 mais 3 igual a 5. Então, acabei de encontrar a forma explícita da minha matriz. Então, eu tenho aqui a matriz 2 por 3. Então, essa minha matriz M, 2 por 3. Lembrando, a forma implícita é aquela que vai ser necessário a utilização de uma regrinha, de uma lei, para você encontrar a forma explícita, tá? Nesse caso aqui, ó, é mais simplesinho porque é I mais J. Então, eu tenho um exemplozinho aqui para a gente fazer. Dada a matriz A aqui, ó, ou melhor, determine a matriz A. Então, dada essa matriz implícita, é uma matriz de que tipo? 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, que possuem a seguinte lei de formação. A e J vai ser igual a J ao quadrado menos 2 vezes I. Vamos lá. Se eu tenho uma matriz 2 por 2, eu vou ter uma matriz de que tipo aqui, ó? A11, A12, A21 e A22. Eu vou ter uma matriz 2 por 2. Se a minha regrinha diz isso, e eu tenho aqui, por exemplo, A11, como é que eu faço esse cálculo? Eu sei que J vale 1 e I vale 1 também. Então, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 1 ao quadrado, professor? 1. Menos 2 vezes 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Então, o primeiro elemento dessa minha matriz A, aqui, ó, menos 1. Vamos lá para o próximo. A21. Não, A12. Primeira linha, segunda coluna. Então, eu sei que J vale 2. Então, 2 ao quadrado. E I vale 1. Então, menos 2 vezes 1. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, 4 menos 2 dá 2. Então, meu elemento aqui, ó, 2. Eu vou fechar minha matriz. O elemento A21, eu sei que meu J vale 1, então 1 ao quadrado, e meu I vale 2. Então, 2 vezes 2. 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, aqui, ó, menos 3. E, por último, A22, onde meu elemento J é 2, dá 2 ao quadrado, menos meu elemento I é 2 também. Então, 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, 4 também. 4 menos 4, 0.
Então, acabei de achar a forma implícita, ou melhor, acabei de achar a forma explícita dessa minha matriz que estava implícita. Beleza? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer pergunta, pode entrar em contato comigo, que o mais rápido possível eu tento sanar a dúvida de vocês, beleza? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!